Olá, tudo bem? Vamos falar então sobre as configurações no Dynabox. Você vai entrar no plano de corte, na aba Configurações. Aqui a gente vai ter algumas abas. Otimização, você vai fazer esses ajustes que a própria Dynabox já passou, mas o que a gente vai focar mais hoje é em duas coisas. A primeira é sobre a espessura da serra, que a gente recomenda sempre colocar um pouco a mais. Então aqui eu estou cortando com fresa de 7 milímetros, eu coloco 7,2 ou 7,5 para que quando tenha o segundo corte, a ferramenta não encoste na peça do lado. Então sempre é bom colocar uma folguinha aqui, né? Uma folga entre cortes. Na aba usinagem, a gente vai ter várias configurações a serem feitas, que normalmente isso já vem pronto da própria Dynabox. E o que a gente vai focar é na parte de corte. Então aqui você vai colocar o endereço da sua ferramenta, o diâmetro da ferramenta de trabalho, o RPM, no nosso caso aqui a gente está usando a Turbo Shark de 7 milímetros, então eu trabalho com 24.000 RPM. Deslocamento, esse deslocamento seria a velocidade em vazio da sua máquina. Então, sua máquina em G0, por exemplo, a minha dá 60 metros por minuto, eu vou colocar 60 mil milímetros, né? Se tem uma máquina de 40 metros por minuto, coloca 40 aqui. Então, se tu colocar uma velocidade mais devagar aqui, menor do que a tua máquina, entre um corte e outro, ela vai estar sempre trabalhando mais devagar. Ela vai demorar mais para ir até aquele local. E isso aqui tu tem que ganhar tempo, né? Então, colocar sempre a velocidade máxima da máquina para ganhar tempo de usinagem. Na Turbo Shark também eu trabalho com 7.000 de mergulho e 10.000 de ataque eu deixo aqui, porém eu habilito as configurações por espessura, que a gente vai trabalhar com cada espessura uma sequência de corte, tipo um passe, dois passes. No meu caso aqui, a gente colocou cadastrado o MDF de 6 milímetros em uma única etapa, então eu coloco 100% e coloco a velocidade, 10.000 milímetros. Tá? Isso eu estou falando para a minha ferramenta de 7 Turbo Shark, lembrando que é isso. Para a segunda etapa dinâmica, a gente vai estar configurando o 1015. Na minha máquina, a gente corta tudo, a medida é tudo picado, então eu não tenho 15, eu tenho 15,5, 18,5. Então isso aqui você vai configurar de acordo com a tua configuração. Se tu trabalha com 15, é só tirar esse ponto 5 aqui do final. 15 milímetros eu faço em duas etapas, 95% na primeira passada a 12 metros por minuto e o restante dos 5% a gente vai fazer a 20 metros por minuto. Isso aqui é bem importante você entender que tem que ver a limitação da sua máquina, isso não é válido para todas as máquinas, e também não começa com 95%, tá? Isso aqui o que, que seria? Começa com uns 90% e 10%, e depois tu vai vendo o que sobra na tua máquina lá para a segunda passada, e aí tu vai aumentando aos poucos esse número até que tu deixe o menor possível. Na minha máquina, a configuração de 95 mais 5, a gente está deixando ali mais ou menos uns 2 décimos apenas de material para a segunda passada. Por isso que eu consigo fazer a 20 metros por minuto o segundo passe. Lembrando também que quando é um painel ripado, eu vou lá na máquina, eu baixo ali no feed, porque o segundo passe num painel ripado não tem como fazer a 20 metros por minuto, né? Então a gente acaba diminuindo aqui o segundo passe. Eu já vou mostrar sobre a configuração também, sobre etapas, como vai funcionar mais à frente. O 18 milímetros, configurei também 95 e 5. O 25 milímetros a gente configurou ele com três configurações aqui, 45, 45 e 10. Aí a velocidade também é um pouco menor, porque a ferramenta longa ela acaba quebrando. Esses parâmetros aqui a Dynabox já oferece tudo pronto para vocês. Aqui eu consegui chegar na melhor configuração para a minha máquina, utilizando o início do corte sempre no centro e não no canto. Tá? Para mim ficou melhor assim. Tive menos rotação de peças em cima da mesa. Sentido do corte, normalmente o horário também fica melhor para saída do cavaco. A rampa eu configurei com 35, as ferramentas de corte eu praticamente todas utilizo com rampa, então eu coloquei 35 milímetros de rampa. E aqui é aquela parte que eu falei do agrupado por etapa. O que seria o agrupado por etapa? Ele vai fazer o primeiro passe de 95% em todas as peças e depois ele vai voltar na primeira peça só destacando. Então ele cortou todas as peças, ou seja, a parte que tem o maior atrito de corte,
o maior material sendo tirado na primeira passada, sem destacar nenhuma peça, todas ainda estão grudadas no vácuo, presas uma a outra, e depois a gente vai fazer o destaque. Quando ele volta a fazer o destaque, eu faço uma análise visual na hora lá na máquina, tipo assim, é um painel ripado, são muitas gavetinhas pequenininhas. E aí sim, é aquela parte que eu falei ali do diminuir lá no feed na máquina a porcentagem para 30%, 40% de acordo com o que eu tenho em cima da mesa. Porque não tem como tirar um painel ripado com ripinhas de tipo 3 centímetros por 25, 30 centímetros de comprimento a 20 metros por minuto, tá?